Abra comigo a sua Bíblia em Isaías, capítulo 37, a partir do verso 14. Como você se posiciona quando você recebe más notícias? Como você se posiciona diante de más notícias? Como você se posicionou diante da notícia do coronavírus? Em Isaías, capítulo 37, a partir do verso 14, diz assim: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste dos céus, os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os teus ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. E ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais enviou a afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e as suas terras, e lançaram fogo de seus deuses em seus deuses, porque deuses não eram, senão obra de mãos humanas, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só o Senhor é Deus. Aleluia! Ore comigo, Pai, a tua palavra foi lida nessa noite, e eu quero, em nome de Jesus, clamar ao Senhor a sabedoria, clamar ao Senhor, ó Deus, que eu possa ministrar ao teu povo apenas aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Dribla a minha alma, que eu não fale da minha alma, mas eu fale da tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia! Querido, eu preciso te colocar dentro da história. Nesse momento, o rei Ezequias, ele está sendo afrontado por Senaqueribe. Senaqueribe envia uma carta dizendo que iria guerrear contra o povo, que iria acabar com o povo. Perceba que quando Ezequias está falando com Deus, ele fala que os reis da Síria assolaram todas as nações, e Senaqueribe queria assolar a nação cuja qual Ezequias era rei. E o rei, ele corre para Deus e ele apresenta a Deus. Diferente muitas vezes de eu e você, que quando recebemos uma má notícia, nós não corremos para Deus, nós queremos resolver com a força do nosso braço, e sempre dá ruim. Nunca conseguimos resolver as guerras que não são nossas, porque nós temos um Deus, nós temos um Pai que guerreia por nós, que luta por nós, mas nós queremos comprar as guerras. Então, nessa noite, eu quero falar para você algo muito importante. Eu quero trazer para você 3 lições desse texto de Isaías. A primeira delas é: imediatamente, quando Ezequias recebe a notícia, ele busca a Deus. Ele vai para a casa do Senhor. Olha lá, versículo 14: subiu à casa do Senhor. Então Ezequias, ele era o rei do local, ele era o rei de Israel. Ele pega a carta e ele sobe à casa do Senhor. Por que ele vai para a casa do Senhor? Porque a presença do Senhor ali estava, querido. E eu e você fazemos o quê? Vamos para o vizinho, vamos para o irmão, nos esquecemos de Deus. Mas ele procura Deus, ele procura apresentar a Deus tudo aquilo que estava acontecendo. Ezequias foi à presença de Deus orar. Então a primeira coisa que ele faz é apresentar ao Senhor em oração, querido. E aí eu quero te dizer algo muito importante. Aproveite esse momento de quarentena e busque ao Senhor. Aproveite esse momento de quarentena, já que Deus nos tirou do ativismo, já que Deus fez a nação parar, querido. Aproveite esse momento para orar, para buscar de Deus, para pedir direcionamento a Deus, querido. Como é que nós ficamos diante dessas ameaças? De ameaças de doença, de brigas, de guerras. Como fica o nosso coração, querido? Muitas vezes nós corremos para a nossa própria força e nos esquecemos dele. Muitas vezes saímos clamando por socorro, pedindo socorro a um monte de gente, mas nos esquecemos de primeiramente buscar a ele. Mateus vai dizer o seguinte: buscai primeiro o reino dos céus e toda a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, querido, precisamos verdadeiramente aprender
A buscar o reino dos céus em primeiro lugar. Abre comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 7 e 8. Jesus ele diz algo muito importante, ele diz assim, Mateus capítulo 7, verso 7, verso 8, ele diz: pedi e dá-se-vos-á, pois aquele que pede recebe. Mas a verdade é que muitas vezes parece que as nossas orações não passam do teto. Às vezes nós buscamos a Deus sim em primeiro lugar, mas as nossas orações não passam do teto. E por que as nossas orações não passam do teto, querido? Eu quero, em nome de Jesus, que você entenda nessa noite que quando nós recebemos má notícia, a nossa alma tende a ficar desequilibrada. E quando oramos, oramos de forma errada. Oramos pedindo algo para a nossa alma, para atender a nossa sensação, para atender a nossa emoção. Mas quando abrimos as nossas escrituras, lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 7, abre comigo aí, querido. 1 Pedro, capítulo 4, verso 7, diz assim: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios, vigiai em oração. Aleluia! Pedro está dizendo para sermos sóbrios. Pedro está dizendo o seguinte: se você não estiver sóbrio, você não consegue nem orar e nem vigiar. Você não consegue vigiar. Um vigilante embriagado, ele não consegue ficar em cima da muralha, ele cai, porque precisa estar sóbrio para vigiar. Amém? A palavra aqui sóbrio, no termo grego, é neco, que significa equilibrado e autocontrolado. Queridos, quantas mensagens eu já recebi de pessoas extremamente desequilibradas nesse momento, extremamente preocupadas com aquilo que elas não podem fazer. Entenda, querido, que nesse momento a única coisa que nós podemos fazer é ouvir as autoridades, estar recluso dentro de casa e orar. O resto é com Deus, é Ele que vai resolver essa guerra, querido. Não sou eu nem você. Nós precisamos fazer a nossa parte, mas não queremos de forma desequilibrada fazer a parte de Deus. E quando queremos fazer a parte de Deus, aí a nossa oração não passa do teto, porque a nossa oração ela deve ser de forma rendendo a vontade do Senhor e não querendo que Ele faça a nossa vontade. O rei Ezequias poderia pensar: será que ele está vindo, vai assolar a nação mesmo? Então, já que o fim está próximo, eu posso aproveitar a vida, eu posso ir para a esbórnia, eu posso chutar o pau da barraca, eu posso fazer o que eu bem entender. Mas não, Ezequias, ele poderia usufruir desse raciocínio, ele poderia pensar, você também pode estar pensando assim, mas em nome de Jesus, eu quero que você tenha certeza que você está enganado. Esse raciocínio lógico não é o raciocínio que Deus quer para mim e para você, querido. O raciocínio que Deus quer para mim e para você é nos render à vontade dEle, porque pelo menos a gente vai ter certeza que nós vamos morar com Ele. Amém? Deus é santo, requer de nós santidade. Dizer que o fim está próximo é o mesmo que em breve eu e você iremos morar diante dele. Aleluia, querido. Então, se você está no seu coração pensando que é o fim, pensando que o mundo vai acabar por causa do coronavírus, eu quero te dar uma boa notícia: ele está voltando. E se ele está voltando, querido, eu devo me alegrar, porque eu vou morar com ele no céu. Amém, querido? E você precisa ter a certeza da sua salvação. Mas eu não quero aqui falar, não quero aqui deixar você aterrorizado, não quero que você fique em pânico. Mas entenda, querido, se a sua alma não está quieta dentro de você, com medo, com receio dos fins dos tempos, porque já ouvi muita balela aí na internet, e se você está com medo de ser o fim dos tempos, eu quero te alegrar, querido, é a volta de Jesus. Mas se não é, é apenas o início das dores, mas mais cedo ou mais tarde Jesus vai voltar. Aleluia! A segunda lição que nós aprendemos com Ezequias é que antes dele fazer qualquer coisa, ele vai até a casa do Senhor, ele ora e ele adora ao Senhor. Ele começa a adorar ao Senhor, clamando: Senhor dos exércitos,
você, como temos engrandecido a Ele? Orações respondidas são aquelas que não lutam contra Deus, mas que se rendem à vontade de Deus. E a maioria de nós, diante de uma prova difícil, nós lutamos contra Deus. Nos esquecemos que Ele tem o governo de todas as coisas sob suas mãos, que Ele governa tudo, que Ele criou tudo. Esquecemos que é para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, e lutamos contra Deus, querido. Mas em nome de Jesus, eu quero tirar do seu coração, eu quero que o Espírito Santo entre no seu coração e tire a frase, a pergunta: por que comigo, Deus? Por que com a minha nação, Deus? Por que com a minha casa? Entenda que Ele é Senhor da história, e tudo isso que está acontecendo, existe um propósito. Ainda não sabemos qual o propósito, mas sabemos que Ele tem um propósito em tudo isso. Você apenas tem que glorificar a Ele, exaltar a Ele, engrandecer o nome dEle, querido. A Bíblia nos ensina a falar de acordo com os oráculos, isto é, falar das Escrituras, falar das leis. A Bíblia também nos ensina que a fala é um dom, falar é um dom, profetizar é um dom, falar é um dom. Porém, todavia, entretanto, eu percebo pessoas usando o dom da fala para causar caos, para criar pânico. Querido, você é agente de paz, você é agente de paz, você não é agente de caos. Então, em nome de Jesus, recebeu uma notícia, procure a fonte, não saia distribuindo notícias que vão causar caos dentro das pessoas. Tem muitas pessoas que estão em estado de caos porque não sabem o que fazer, porque ouvem tanta coisa, é tanta informação, é tanta notícia. Sabe, queridos, são tantas pessoas falando, tantos médicos, tantos pastores, tantos doutores falando, que você está ficando doido de tanta coisa que você está ouvindo. Em qual voz você tem ouvido, querido? Em nome de Jesus, procure de Deus. Ouça sim, se informe sim, mas procure a base, procure a fonte. Não fique aceitando qualquer post. Nesse monte de informação, eu mesmo já peguei alguns posts que são totalmente divergentes um do outro. E aí a gente fica assim, remoendo os posts que são ruins, publicando o que é ruim. Existe uma fala que permeia a humanidade, que é: notícia ruim chega rápido. Mas deveria ser o contrário. A notícia boa